Histórias reais, retiradas de fóruns gringos. Deixa o like aí, patrão e patroa. Achei que ela era o amor da minha vida, mas eu estava cego. Era uma baita de um relacionamento tóxico. Vou te contar minha experiência e espero que sirva para você que passa por isso, ou para você que não está namorando mas se atente aos detalhes para não passar por isso. Vou contextualizar. Conheci uma garota no ensino médio e acabamos nos conhecendo por amigos, tínhamos gostos iguais, e rapidamente nos damos bem, ficamos até formarmos, e após isso decidimos oficializar e nos apresentarmos aos nossos pais. E aí começa a merda. Ela é filha caçula e tem 4 irmãs, todas as outras se envolveram com namorados possessivos e tóxicos, o que fez a mãe dela ser um pouco rigorosa com a caçulinha. Ela sempre foi presa em casa, tem problemas psicológicos que não consegui ajudar ao longo dos anos. Mas voltando, começamos a namorar, a mãe permitiu com algumas condições, por exemplo, só podia ver ela uma vez por semana, e ela só dormia lá em casa com algum pretexto, por exemplo, ano novo e etc. E isso durante os 4 anos que ficamos juntos. Enfim, ela era muito divertida e alegre, era minha melhor amiga a quem contava tudo, me entendia como ninguém, mas algumas coisas começaram a me decepcionar por causa da família dela, que por muitas vezes nós não podíamos nos ver alguns fins de semana, o que já era ruim pela demora. Às vezes eram almoços importantes aqui em casa, mas a mãe dela simplesmente não deixava ela sair, tive que inventar por várias vezes desculpas para minha família sobre ela não vir, por vezes só me avisava no final do dia que não poderia, e eu ficava o dia todo esperando por ela, arrumava a casa, me arrumava, ficava esperançoso morrendo de saudade, e ela não vinha. Bom, seguimos assim, até chegar em abril de 2019, estávamos muito bem, eu trabalhava e ela estava em casa, estava passando por coisas no trabalho, e ela sempre me esperava e era meu ombro, nisso ela era incrível, mas uma semana reparei que ela estava demorando mais que o costume para responder, mesmo estando online. Não sou ciumento ou possessivo, mas após anos de relacionamento você já está acostumado a alguns padrões. Enfim, não me importei, porém na semana seguinte, levantei de madrugada para ir ao banheiro, olhei no celular e ela estava online. Chamei ela imediatamente perguntando o que estava fazendo, ela demorou um pouco para responder e disse que só estava no telefone, achei estranho, mas fui dormir. De manhã ela me contou que tinha conhecido um amigo em um jogo online, e que teve medo de me contar sobre ele. Olha, não sei o que doeu mais, eu estava com ela há 3 anos, nunca liguei para o que ela vestia, nem com quem ela saía, nem quem eram os amigos dela, nada. Ela ter dito que teve medo me deixou chateado, por ela pensar que sou tóxico. Nesse ponto. Mas também me acendeu um alerta, pode ser uma desculpa para a situação, enfim, conheci o cara, ele tinha vários problemas, era uma pessoa boa, mas precisava de um psicólogo urgente, ele tinha depressão profunda, tinha crises de raiva e tudo quanto. Fiquei com medo por ela, porque como disse, ela também precisava e isso poderia se agravar, mas enfim, o tempo passou e comecei a sentir alguma coisa estranha dela e dele, ela estava meio que indiferente comigo, e não sabia o porquê, evitava falar dele a qualquer custo. Bom, ela já tentou esconder ele no início, o que já abalou minha confiança, mas enfim, ela pedia meu celular às vezes para ver com quem eu conversava, ao todo deve ter feito isso umas 7 vezes. E eu nunca tinha pedido, mas dessa vez, estava curioso, peguei o celular dela, e meu coração parou, tinha conversas carinhosas, com emojis coração e tudo mais, uma em especial era assim, ela mandou para ele um coração, e ele mandou assim, esse coração é grande e acho que me cabe aí, e ela disse que sim, eu fiquei muito puto. Brigamos por causa disso, e ela inventou uma desculpa falando que eram só amigos, ele era de Curitiba e nós somos de São Paulo, o que me deixava menos preocupado devido à distância. Enfim, passei por cima disso, mas as coisas não melhoraram, ela foi ficando fria e indiferente a cada dia, uma vez por causa da mãe dela, ficamos 3 semanas sem nos ver, moramos relativamente perto, mas ela não gostava que eu fosse na casa dela, e fiquei frustrado. Quando chegou realmente o dia, ela me disse que não iria por estar com preguiça. Cara, esse dia fiquei muito mal. Da família dela, só tive amizade com uma das irmãs, e justamente ela me deu uma oportunidade de sair daquele trabalho morto, para trabalhar em uma universidade. Sim, a minha cunhada era também a minha chefe. Mas voltando ao assunto, coisas estavam acontecendo, sofria pressão familiar por conta dos furos dela, eu era pressionado no serviço por conta da minha cunhada,
e a pessoa ao qual faria todo aquele sacrifício valer a pena, estava esvaindo sobre os meus dedos, e pior, eu estava cego. Estávamos juntos há 3 anos neste momento, brigava um pouco, eu relevava muita coisa, ela sempre saía por cima de tudo, quando estava errada, manipulava tudo para sair como a certa, com o tempo fui chegando ao limite emocional, comecei a ter crises de pânico e ansiedade, devido a tanto estresse. Foi um dos momentos mais baixos da minha vida. As brigas que tivemos, foi por conta daquele amigo da internet dela. Bom, queria protegê-la. Pensava nela e no que poderia acontecer. Me preocupava. Eu sou do tipo romântico. Gosto de ver a pessoa que estiver comigo feliz. Para mim, ações valem mais que palavras. Já a levei para sair. Comprei e fiz muitos presentes. Daria minha vida por ela, mas com ela sempre foi muito difícil. Eu a amava. Porém, em determinado dia, chego ao serviço, e ela me manda uma mensagem, dizendo que não queria mais nada, que queria viver a vida que ela não teve por ser presa, e disse que o relacionamento roubava o tempo que ela poderia estar investindo nela, e tinha que pensar sobre tudo. Meu mundo caiu ali, não acreditei que chegamos àquele ponto. Para mim sempre foi muito difícil. Era julgado constantemente no serviço pela minha ex-cunhada, era julgado pela família dela, pela minha, e agora ela iria me deixar. Sempre deixei o mais confortável possível para ela, para que eu levasse toda a carga de tudo e ela vivesse normalmente. Na mensagem dela, me falando o quanto o nosso relacionamento estava atrasando o desenvolver pessoal dela. Observação: nos víamos uma vez por semana e olhe lá. Disse que estava tomando o tempo que ela não tinha. Entrei em pânico no serviço. Inventei uma desculpa e fui para a casa dela para resolvermos isso. Não conseguiria continuar trabalhando. Estava crítica à ansiedade e estava prestes a ter uma crise. Fui conversar com ela na casa dela. Cheguei na porta, bati, e ela apareceu, assustada. Percebi que ela queria terminar por texto, mas não aceito esse tipo de coisa. Conversamos um pouco e ela voltou atrás. Disse que só estava estressada. Após isso, estava marcado o casamento de um dos meus amigos de infância. Fui convidado para ser padrinho, e óbvio que chamei ela para entrarmos. Bom, após o episódio do término, só faltava 2 semanas para o casamento. Lembro muito bem desse dia. Estava indo para a casa de uma conhecida, que aliás virou uma das minhas melhores amigas. No meio do caminho recebi uma mensagem da minha ex, me falando que não iria no casamento por preguiça, que tinha muita coisa para fazer, e não iria sair para olhar vestido. Eu avisei para ela uns 6 meses antes sobre. Obviamente começamos a discutir, e ela já foi falando que queria terminar. Dessa vez foi diferente. Eu tinha sofrido tanto na outra vez que nessa não senti nada além de raiva. Só falei para ela se lascar, e fui para casa da minha amiga. Contei para ela e para os irmãos dela a história. Eles ficaram indignados com ela, e comigo por eu aguentar passar por essas coisas, e que era melhor terminar e realizar o desejo dela. Então fiz o seguinte, pedi um tempo para ela, não para ela, mas para mim. Queria superar ela, nesse meio, e deu super certo. Foquei em mim, foi questão de 1 mês, e ela veio me mandar mensagem, falando que estava arrependida e que era o amor da minha vida, e eu o dela. Eu disse para esperar o tempo acabar, então terminei. E todo aquele peso saiu dos meus ombros e percebi o quanto estava cego. Algum tempo depois pensei sobre todos esses 4 anos com ela e no quanto era prejudicial. Ela era ciumenta, possessiva, vivia pegando meu celular escondido e eu não poderia fazer o mesmo. Tudo o que fazia, me manipulava para que fosse do jeito dela, e eu sempre cedia. Eu era sempre o culpado por tudo, e ela sempre a santa. Não podia ter amigos, vivia preso. Agora, como desfecho, isso já faz 2 anos, foquei em mim e nesse tempo, tirei a carteira de habilitação, mudei de emprego para ganhar 5 vezes o que ganhava, e ela que queria um tempo para ela, continua na mesma, não progrediu em nada, não tem nada, e ainda me culpa por tudo. Fiz o meu melhor todos os dias, tenho consciência disso, mas ainda assim tenho apreço por ela, e espero que seja feliz. Conheci uma pessoa incrível, estamos juntos há 4 meses, e ela viaja de outra cidade para me ver, me faz rir, me faz feliz, nos damos bem demais, me incentiva a crescermos juntos, é inteligente e engraçada. Sinceramente, as coisas acontecem na hora certa. Então, se você está em um relacionamento furado, difícil, e parece que só você se importa, saia agora. Existem pessoas que fariam tanto por você, não sei quanto ao futuro, mas sei que agora estou mais forte. Espero ter ajudado alguém que está
passando pelo mesmo, força guerreiro, ou guerreira, pense na sua felicidade primeiro.